Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando no horário certo, né? 22. Vê aí como é que está o som, como é que está a imagem. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando no horário certo. Isso, Simone. Também estou torcendo para que tudo dê certo. Leandro, Geórgia, Noan, Israel, a turma toda, Valdeir, Adilson. Ô galera boa, aí ó, tá chegando todo mundo, a Raquel Alemanges, a Sebastiana, Darciane, a B, Kleber Santos, Karine Dias, Simone, Adilson, Sartório, opa, o time todo aí, que bom. Vamos lá aguardar um pouquinho para a gente começar. Faltam 6 minutos para as 22. Vamos preparar aqui. Tem texto muito bonito, muito lindo. Aguardem até o último slide. Não vai demorar muito, mas é uma coisa muito preciosa. Alô? Eu queria pedir aos irmãos, antes de começar o programa, se alguém souber alguma coisa, hoje eu já li bastante sobre o assunto, e tem isso que está acontecendo com algumas pessoas, de cair o link. Então, quero que as pessoas também me ajudem a pesquisar, ver se tem alguma solução. Eu tenho procurado fazer o melhor. O nosso equipamento, a máquina aqui, é o melhor possível, né? Uma configuração excelente. E então, se surgir alguma coisa, um irmão sugeriu aí, através de uma irmã, falou: você tem que mudar de plataforma. Eu já comecei a pesquisar, mas qual a melhor plataforma? O que eu sinto é que nós estamos aqui há mais de 10 anos, então eu não queria mudar daqui para outra plataforma, não é? E então eu só peço que os irmãos orem para a gente encontre a solução para esse fato. Eu estou inteiramente à disposição para resolver isso, mas não depende de mim. O que depende de mim eu tenho feito e farei, tá bom? Então, vamos preparar para a gente começar. Está tudo direitinho aí, o som está tudo legal, né? Deixa eu pegar.
Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Temos a grata satisfação de estarmos aqui reunidos mais uma vez, em nome de Cristo, reunindo a Igreja de Cristo, que está espalhada por toda a face da terra. E tem alguns princípios básicos que nós sempre preservamos dentro da Igreja de Cristo, que a gente sempre trilhou por isso, andou nesse caminho, né? São coisas básicas. Uma delas, nada façais por contenda ou vanglória, não é? Mas tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim nós temos feito. E considerar que o amor é a maior arma do mundo. A maior arma do mundo, que já venceu e vai vencer agora, nessa etapa final agora. Nós estamos próximos de ver o grande vencedor, porque Satanás é o pai da mentira, o enganador que veio para matar, roubar e destruir. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos por princípio cristão trabalhar sempre com a verdade. Quem cria fake news, mentira, é de Satanás, não procede de Deus. Porque a palavra de Deus é muito clara, muito clara. Os que amam e cometem a mentira não herdarão o reino dos céus. Então nós somos totalmente contra a violência, nós contra a mentira. Eu sou o único homem que os irmãos sabem disso, que lá pregou na RIT TV, Ezequiel 8, que Deus, os que enchem a terra de violência irritam a Deus. Irrita nós também. Nós temos combatido a violência, a perseguição aos cristãos, as mortes dos cristãos, principalmente na Coreia do Norte. Então nós temos lutado contra tudo isso. Os nossos princípios são os mais antigos e os mais modernos até hoje, não é? Porque isso é imutável. São leis de Deus, elas são imutáveis. E Deus nos deu estas coisas, né? E nada façais por contenda e vanglória. E que o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Ele não disse de algum, não, de todos os males. Não é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Então você vê as coisas, o mundo sendo destruído, lares sendo destruídos, vidas sendo destruídas. Única e exclusivamente por amor ao dinheiro. E a palavra de Deus manda a gente tomar muito cuidado, porque por amor ao dinheiro farão de vós negócio. Vê como eles põem lá o povo na rua, isso aqui é a marcha para Jesus, isso aqui é a marcha do PT, é a marcha da direita, a marcha da esquerda. Está vendo? Ó, nós temos isso aqui, se não dá o que a gente quer, não vota em vocês. Quer dizer, então isso não concerne, não cabe no nosso entendimento a pessoa que serve a Jesus Cristo fazer isso. E nem usurpar dos direitos das outras pessoas. Infelizmente, nós somos as pessoas mais discriminadas e perseguidas no mundo. E humilhadas, mas faz parte da nossa vida. O que é que nós vamos fazer? Vamos matar as outras pessoas? Qual a nossa arma que vence a Satanás? É o amor, a coragem, a honestidade, não é o caráter. É isso que Satanás não tem. Então ele fica furioso com a Igreja de Cristo, porque nós conseguimos viver nesse mundo cheio de turbulência com essas qualidades, não é? Mas isso não é nosso, é dom do Espírito Santo. Então, entrando direto aqui no assunto, a parte 10, irmãos, vocês vão ver o finalzinho, que coisa linda. Eu vou mostrar, o estudo hoje deve demorar menos de 1 hora, tá? Vou colocar aqui para ser mais sucinto, entrar direto no estudo aqui, mas sempre do nosso estilo, está escrito, está escrito. A gente nunca trabalha e dizendo assim, o Pedrosa disse, o Pedrosa falou, ele sempre está baseado na palavra. Isso agrada a Deus, mas desagrada aos inimigos da palavra de Deus. Então não se preocupe com isso, isso faz parte da vida. Olha o que passaram os profetas de Deus, olha o que passaram os discípulos de Deus, a igreja de Cristo. Isso faz parte, é normal. Então nós temos que enfrentar isso com naturalidade e sempre vencendo. Quando eu citei ontem o exemplo de um anestesiologista, estou vivendo como ele sempre viveu, e melhor, mais tranquilo, mas no caminho estreito, com muita luta. Agora, as pessoas são covardes, querem o caminho largo, o caminho da facilidade.
Eu escolhi o caminho estreito e você também escolheu. E Deus é que nos conduz. Largo é o caminho que conduz à perdição, e estreito é o caminho que conduz à salvação. Não é? Então vamos saber mais um pouquinho dessas coisas gloriosas que estão para acontecer agora, né? Botando mais um pouquinho desse som, imaginando a gente ouvindo Jesus tocar a trombeta, Pai, e chamando o nosso nome nas nuvens. Essa primeira vinda dele nas nuvens. E a segunda vinda, que o pessoal faz confusão, ele pisa no monte das oliveiras, com a igreja. E o mineiro passa aqui na terra, onde a corça e o leão, como desde os animais, não vão ter violência. Eu vi hoje um estudo, tem até vergonha de falar o nome do pastor adventista. Foi uma das maiores heresias que eu já vi. Ele diz que a igreja passa o milênio no céu. É um troço, cada dia você surpreende. Isso é inimigo, né? Então, para vocês terem muito cuidado, pesquisarem a palavra de Deus e estarem atentos para ver o que está acontecendo aí. Então, se desviar da palavra, se perde. Se desviar da palavra, se perde. Se for pelo que os homens pensam e falam, por isso que nós estamos sempre naquela mesma metodologia, na palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos passar aqui o próximo slide. Lendo aqui em Isaías 26, 15, você vê, esse profeta Isaías, ele é considerado como fosse o evangelista do Antigo Testamento. E as coisas que ele fala aqui são todas compatíveis com o Novo Testamento. São dois fatos na história da igreja, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas é o mesmo Deus, é o mesmo Testamento. O Antigo é a sombra, o Antigo Testamento é sombra do presente, do futuro. Não é? Então, o povo de Deus caminhou com ele até Jesus Cristo, e depois de Jesus Cristo, continuou o povo de Deus, a igreja de Cristo. É o novo Israel, o novo céu, a nova terra nos espera. Então, vamos ouvir isso aqui. Ó. As fronteiras de Israel serão expandidas. Agora eles estão mortos, não viverão mais, são sombras, não ressuscitarão. Tu, pois, os castigaste e os conduziste à destruição. Apagaste por completo a lembrança de seus nomes. O versículo 15. Expandiste a nossa nação, ó Yahvé. Sim, fizeste crescer em muito a nossa nação e te cobriste de glória. Alargaste todas as fronteiras de nossa terra. Então, o povo de Deus, que são o Israel antigo de Deus, era o povo que seguia a Deus. A gente fala Israel porque era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas depois de Salomão, ele foi todo lá para as abominações do Egito. É um judeu, mas que traiu Deus e traiu o povo judeu. Está lá, 1 Reis 11, versículo de 1 a 11. Ninguém pode esquecer esse texto. Você marca esse texto, põe na capa aí da tua Bíblia, em qualquer lugar, para você gravar, nunca esquecer isso. Que em 11 versículos você vai conhecer a maldade que fez Salomão. Não é? E Deus advertiu ele 2 vezes, não aceitou. Construiu o templo, que Deus tinha programado através de Davi, já tinha dito que ele ia construir. Ele abandonou Deus, desprezou tudo e fez tudo ao contrário que Deus tinha pedido. Então é um ato assim diabólico, luciferiano que ele fez. Tanto é que os luciferianos dos Illuminati o consideram o primeiro Illuminati, o cara que abandonou Deus para servir a Lúcifer. Não é só o que está aqui na palavra, não. Esse desse governo mundial. Aí não me estranha, depois de muitos anos eu descobri que no grau 33 do trono da maçonaria, o trono de Salomão.
o homem que traiu Deus, o homem que abandonou o povo de Deus. Então, nesse novo céu, na nova terra que nós estamos falando, é este Israel de Deus, esta geração de Deus, que agora é através de Jesus Cristo. Lembrando que às vezes eu esqueço de falar, repetir essas coisas. Eu acho que eu falei ontem. 400 anos antes de Cristo, foi o período do silêncio de Deus. Deus não levantou um profeta. O último acho que foi Malaquias. 400 anos antes de Jesus. Deus não levantou porque ele considerou assim, está resolvido o problema. Todos já falaram tudo, que era Salomão, que era tudo, os profetas falaram tudo. Agora é esperar que virá o meu filho. E no tempo direitinho, determinado pelas escalas de Deus, pelas 70 semanas de Daniel, veio exatamente Jesus e se manifestou, e morreu, voltou à glória e vai voltar. Agora nós vamos entrar na 70ª semana, na semana de número 70 de Salomão, que corresponde aos 7 anos de Apocalipse. São 2 semanas, 1 semana e meia semana, 3 anos e meio. E depois mais 3 anos e meio, 7 anos. Bate direitinho o Antigo Testamento com o Apocalipse do Novo Testamento. Tá bem? Então, esta Jerusalém, expandiste a nossa nação, ó Yahvé. Sim, fizeste crescer em muito a nossa nação e te cobriste de glória, alargaste todas as fronteiras de nossa terra. Viveremos a nova Jerusalém. Então, mais um pouquinho adiante, as fronteiras de Israel serão expandidas, né? Que eu falo para vocês, Israel hoje você vai lá, é um pontinho no mar. O Vaticano é um pontinho no mar. São assim, em termos de território, totalmente insignificantes, mas para cumprimento das profecias de Deus, são muito significantes. Vamos ver o próximo aqui. Na segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer? Os crentes do Antigo Testamento ressuscitarão. Vamos ver aqui? Isaías 26, 19. Contudo, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois, vós os que retornaram ao pó, despertai e cantai com grande júbilo. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará luz aos seus mortos. Então, o povo de Deus, ninguém vai ficar lá plantado lá embaixo da terra como semente, não. Serão ressuscitados, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? Então, é na segunda vinda de Cristo. Falei agora, primeiro ele vem nas nuvens e arrebata a igreja. Por isso, o título do nosso estudo agora é Depois do Arrebatamento. Então, a primeira vinda de Cristo nas nuvens arrebata a igreja. A segunda vinda é no final da grande tribulação. Tá bem? Vamos ver aqui. Vamos mais adiante, aqui um pouquinho. Agora, na grande tribulação, você vê, só voltando aqui um pouquinho, nós falamos aqui, ó, o que vai acontecer no milênio, as fronteiras de Israel serão expandidas. O que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, a terra dará luz aos seus mortos, né? E na grande tribulação, Deus julgará a terra. Preste atenção nesse texto, marque aí na sua Bíblia, que é muito importante isso aqui, você vai ver agora. Isaías 26, de 20 a 21. Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te por um pouco de tempo, que até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Como é que você pode entender isso aqui, irmão? Olha que coisa linda, fácil. Lá no Antigo Testamento, 2.700 anos, Deus está falando aqui, o Pai, o que o Filho revelou a João Batista. A João, 700 anos depois, a mesma coisa. Vamos dizer, o profeta Isaías com João, falando a mesma coisa. Olha aqui. Eia, povo meu. Ele não está dizendo todas as multidões, não. Eia, povo meu. Entra nos teus aposentos, entra no céu. Jesus não falou? Se não houvesse lugar, eu iria preparar-vos lugar, para onde eu esteja, estejais vós também, não é? Então ele está falando, vem povo meu, entra nos
teus aposentos no céu e esconde-te da grande tribulação, esconde do juízo que vai ter aqui na terra, esconde-te por um pouco tempo, 7 anos, esconde por um pouco tempo. Então o povo que vai ser arrebatado agora, ele vai ficar escondido por um pouco tempo, 7 anos, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. O que acontece depois? Vem Jesus com a igreja e pisa no Monte das Oliveiras. Não é? Então, estão vendo? Vocês já deram para perceber? Deus vai julgar a terra e a igreja vai estar onde? No meio desse julgamento, a noiva de Cristo, o povo de Deus, povo meu, vai estar no meio da grande tribulação do juízo de Deus? Não! A igreja de Deus vai estar no aposento dela, lá no céu, escondida por um período pequeno, de 7 anos. Agora vamos ver o outro versículo que fala: porque Yahvé está para sair do seu domicílio. Deus está para sair da sua morada, lá no céu, a fim de punir o crime dos habitantes aqui na terra. O que Jesus disse? Eu mesmo irei pisar o lagar. Eu mesmo irei pisar o lagar aqui na terra. Nessa batalha vós não tereis guerrear, igual a batalha de Josafá em 2 Crônicas 20. Olha que maravilha. Então, porquanto Yahvé está para sair do seu domicílio, lá do céu, a fim de punir o crime dos habitantes da terra, e a terra confessará os seus delitos de sangue, e ela não continuará a esconder os seus homicídios. Ontem nós mostramos aqui, que ele já falando em texto anterior, que Deus não vai ocultar toda essa humilhação que o povo dele sofreu aqui, todo o escarneio que fizeram contra o povo de Deus, Deus não vai ocultar isso. Isso vai cessar para frente, mas Deus vai mostrar todas essas pessoas a maldade que fizeram contra o povo dele, e eles vão pagar muito caro. Isso aqui é profecia. E está para acontecer agora. Então, o que é válido para o Antigo Testamento, em termos de profecia, é válido para o Novo Testamento, nas profecias. Como Deus estava avisando. O que ele estava falando para Israel, o povo dele, era o povo judeu até a vinda de Cristo. E o povo, depois de Jesus, é o Messias dos judeus, é o Messias do novo povo. Apesar deles não terem reconhecido, muitos já reconheceram Jesus como o Messias. Então, ele voltará e vai fazer o julgamento. E ele não continuará a esconder os seus homicídios da terra. Por isso que Jesus disse que esses últimos tempos seriam como nos tempos de Noé. Qual era o problema da terra lá naquele tempo? Era cheia de violência, cheia de pecado, mas principalmente violência. Olha como que eles matam por qualquer coisa. Qualquer coisa vão resolver? Matamos. Olha Stalin, Lenin, Trotsky, Che Guevara, o Hugo Chávez, esse pessoal todo esquerdista, adoradores de Lúcifer, de Satanás, como que eles resolviam o problema? Matando, matando. E o que Jesus disse? Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Então isso aqui é muito bonito, que a gente está vendo aqui, ó, lá de Isaías, dito há 2.700 anos. Nós vamos ver isso se cumprir agora com o povo de Deus. Passar mais adiante. Então, olha que ele diz aqui, agora nós vamos pular lá para Apocalipse. Nós não estávamos no Antigo Testamento, então vamos pular 700 anos adiante. De 2.700 anos, nós vamos vir para o ano 0. Quando Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. A noiva de Cristo não passa pela grande tribulação. Exatamente o que nós acabamos de ler nas profecias de Isaías. Vamos ler Apocalipse 3, 9 e 11. Jesus falando, revelando a João sobre a igreja de Filadélfia. E eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham, adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu
te amo. Das 7 igrejas, qual foi que Deus falou, eu te amo? A única foi a de Laodiceia. Ele diz, você guarda a minha palavra e não nega o meu nome. Então ele está dizendo aqui, aos da sinagoga de Satanás, ele vai fazer que estejam embaixo dos pés da igreja de Cristo. Tá? Esse que você vê fazendo toda essa confusão aí no mundo, eles vão estar embaixo dos pés da igreja de Cristo e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Vai existir o respeito à igreja de Cristo. 10. Porquanto, olha o que ele está falando, por que Deus vai fazer isso? Botar essa sinagoga de Satanás embaixo dos pés da igreja de Cristo, da noiva de Cristo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, aquele que perseverar até o fim será salvo. Também eu te guardarei da hora da provação, daquela grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Você vê, tem um terremoto aqui, tem um terremoto no Japão, tem um terremoto no Chile, tem um terremoto lá nos países árabes. Então, meu irmão, isso vai ser tudo de uma só vez. Tudo de uma só vez, e vai ser muito rápido. 3 anos e meio de falsa paz, e depois quando Jesus abre o primeiro selo, manifesta o anticristo, depois que o toque das 7 trombetas, e depois a abertura das 7 taças, que é no final, é uma destruição total. Quando derrama as 7 taças, é destruição total. Tá? Então isso tá tudo aí para a gente ver para acontecer. Então, esse grande julgamento que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, ele diz aqui, ó, que eu te guardarei da hora da provação. A igreja de Filadélfia, a noiva de Cristo, não é a igreja de Laodiceia que ele está falando. Eu te livrarei, te guardarei da hora da provação. Tem alguma dúvida que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação? Não passará. Não passará. Tá? E o versículo 11. Venho sem demora. Para Deus, 1000 anos é igual a um dia, e um dia igual a 1000 anos. Né? Então, para Jesus passaram 2 dias. 2 dias. Está chegando. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, nós estamos falando depois do arrebatamento, aí eu já falei do milênio, já falei da grande tribulação, estou voltando a lembrar vocês, a igreja de Cristo não passa pela grande tribulação. Quando você vê lá em Apocalipse 12, um montão de gente falando, não, porque está em Apocalipse 12, que a igreja caminha para o deserto. Aquilo é a igreja prostituta que caminha para o deserto, e o dragão atrás dela. Então, você fica pensando, por que eles não falam isso, não pregam a palavra de Deus clara como está aqui? Eu só estou lendo a palavra que está aqui. Porque eles sabem que eles fazem parte da igreja prostituta, que passa pela grande tribulação, e eles dizem que não vai existir isso, que não vai ser o quê, que não sei o quê. Eles não falam nada disso, não vai ter arrebatamento. Você já viu como que eles falam? E a palavra de Deus fala tão claro, que o povo de Deus vai subir, vai ficar escondido por um período curto. Meu Deus, não tem coisa mais clara do que isso. E quando você viu em toda a história da palavra de Deus que a igreja foi arrebatada? Uma pessoa, apóstolo Paulo, um ou outro foi arrebatado. Mas a igreja toda, quando é que a igreja toda foi arrebatada? Em nenhum momento. O arrebatamento que ele está falando é agora. É agora que a igreja... vamos voltar aqui um pouquinho, já falei ali, vamos voltar esse texto aqui de novo, que os dois se completam. Isaías 26, de 20 a 21. Eia, povo meu, entra nos teus aposentos,
aqui, tem um lugarzinho de vocês aqui no céu. Esconde por um pouco tempo. Nós sabemos que são 7 anos, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Aqueles 7 anos que Apocalipse diz, e aqueles 7 anos que é uma semana, que Daniel também diz, Daniel 9, né? Falando sobre esse período de 7 anos, a 70ª semana. Que coisa linda! Vem, povo meu, entra no teu aposento e esconde, fica escondidinho aí por um pouco tempo. Ele não falou, fica aqui no céu eternamente. Não, esse período é um pouco tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Aí vem Deus e pratica a justiça dele nesses 7 anos. Aí depois, aí diz lá em Apocalipse 19, 20, que Jesus desce com a igreja ataviada. 21. Porquanto Yahvé está para sair do seu domicílio. Deus está para sair do céu e vir fazer o julgamento aqui, pisar no Monte das Oliveiras. Porque Yahvé está para sair do seu domicílio. De onde? Do céu. A fim de punir o crime dos habitantes da terra. E a terra confessará os seus crimes, né, os seus delitos de sangue, e ela não continuará a esconder os seus homicídios. O pecado da igreja acabou, ela não vai esconder mais. Isso que a gente vê, essa mentirada. Aí a gente volta aqui para Apocalipse, que nós falamos agora, 3, dizendo que a igreja de Filadélfia, Deus diz, guardaste a minha palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. É um momento extraordinário, grandemente espiritual, que vai acontecer agora. Não é um momento político, não é um momento religioso, não é um momento que os homens vão fazer. É um momento de Deus. Tudo isso ele vai fazer. Isso é o momento dele. Ele virá e vai trazer esse julgamento. Está tudo muito claro. E agora aqui vamos pular agora por outro lado, que as pessoas falam, doutor Pedrosa, mas a igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Passa ou não passa? Gente, qual igreja você está se referindo? As pessoas não tinham noção. Não, mas a igreja passa. Não, passa ou não passa, doutor Pedrosa? Falei, meu irmão, a palavra de Deus está aqui dizendo que a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, ela não passa pela grande tribulação. E a igreja prostituta, como a palavra de Deus chama o tempo todo de igreja prostituta. Por que ninguém chamava? Tinha medo do diabo? Medo de ofender a igreja prostituta? Ela gosta desse nome, ela faz tudo para receber esse nome e ela se comporta desse jeito. Olha aqui como Deus se refere a ela. Na mesma página que tem Apocalipse 3, de 9 a 11, falando da igreja de Filadélfia, na página anterior tem Apocalipse 2, de 21 a 23. Na mesma página você vê essa definição. Então vamos lá. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. É a noiva de Cristo que ele está falando? Não, da igreja prostituta para se arrepender da sua prostituição. Mas ela não quer arrepender-se. Por isso nós temos certeza que ela não vai se arrepender e ela vai passar pela grande tribulação. Porque ela se arrependesse da sua prostituição, ela seria arrebatada também. Mas ela não quer se arrepender. João vendo tudo isso, Jesus mostrando, o Yahvé mostrando lá para Isaías, ó, essa igreja não quer se arrepender. Essa igreja vai ficar na grande tribulação. Continuando. Portanto, eis que farei adoecer, e enviarei grande tribulação sobre aqueles que com ela cometem adultério. A igreja, você não fica imaginando assim? Que é aquele templo que tem aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, na Rússia, China, Índia, todos os lugares do mundo, aquele templo de barro e tijolo onde Deus não habita. Deus está se referindo àqueles que com ela cometem adultério. A igreja, o corpo das pessoas, os membros da igreja prostituta.
Quando a pessoa fala em templo, eu falava, gente, igreja é uma coisa e templo é outra. 40 anos. 40 anos, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas, para as pessoas saberem o que é templo, o que é igreja. São coisas totalmente diferentes. Aí, Deus está dizendo assim, ó, portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande tribulação sobre aqueles que com ela cometem adultério, com a igreja prostituta, a não ser que se arrependam das suas más ações. Olha, Deus ainda coloca uma alternativa para eles. Se arrependerem das suas más ações, vocês serão arrebatados. Mas a própria palavra de Deus já diz que eles não querem se arrepender. E a gente vê isso claramente. Como é pregada a Bíblia, tudo claro aí, mas o povo não quer, irmão. Me engana que eu gosto. Exatamente como o profeta Jeremias pregava, Jeremias capítulo 5, 6, 7, Deus falou, não levanta clamor para esse povo não, Jeremias. Esse meu povo prefere o engano. Este meu povo prefere o engano. E ele diz então, se ele não se arrependerem das suas más ações, ele diz aqui, e ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas. Ele não disse aqui algumas não lá, essas igrejas prostitutas aí, todas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Não vai ser julgado assim um pacote, essa denominação, essa denominação, essa denominação. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Aqui está falando em Apocalipse como os discípulos de Jesus falaram, e o próprio Jesus. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai estar de frente a frente com o nosso Deus para prestar as suas contas, né? Dizer aqui. Então vamos ler direto aqui de novo. Apocalipse 2, 21, 23. A igreja prostituta passa na grande tribulação. Alguns desses serão salvos, porque não vão aceitar a marca da besta. Mas a maioria já aceitou. Você vê o sistema religioso, todo mundo mandando botar a marca da besta, falando, todo o sistema religioso. Não vi ninguém falar contra. Todos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Quantos dias foi que Deus concedeu para a igreja prostituta se arrepender da sua prostituição? 2000 anos. 2000 anos da graça de Deus. 2000 anos do Evangelho. E aí, das 7 igrejas de Apocalipse. E a igreja prostituta não se arrependeu. E não vai se arrepender. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Por isso Jesus falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, a boa nova, boa notícia. Tem como você escapar disso. Mas as pessoas não querem. E hoje que você vê escancaradamente a obra de Satanás aí, as pessoas adorando Lúcifer, sacrificando crianças, matando e frequentando templos de Satanás, aqueles negócios todos aí. Você vê escancaradamente. E lembrando para os irmãos, que eu sempre falei várias vezes, a penúltima cartada de Satanás aqui na Terra é dizer que todos eles são ateus, que não existe Deus. Todos são ateus. Você vê todos os maçons que adoram Lúcifer, eu fiz vários programas sobre isso, mostrando, desde esses antigos, Trotsky, Lenin, Stalin, todos ateus. E muitos desses, na hora da morte, reconheceram que Deus existe. Eu fiz um estudo sobre isso. Se eu não me engano, qual era o nome do estudo? Não é assim, ateu, graças a Deus. Não, sobre ateus. O título é Ateus, mais alguma coisa, não me lembro agora. Peguei o nome de vários artistas aqui do Brasil, do exterior,
dizendo que eles eram ateus. Mas aí eu fui estudar e descobri todos eles lá dentro da maçonaria adorando Lúcifer e dizendo que são ateus. Então eles vão mostrar essa cartada para o mundo inteiro. Você vai falar, poxa, mas o mundo inteiro vai ficar ateu? Você vê as religiões fazendo as piores coisas da vida para as pessoas mesmo de saírem de lá e não quiserem mais, que estão fazendo coisas assim horríveis. Fora, tudo fora aqui da palavra de Deus. Tudo fora aqui da palavra. Para quê? Para o mundo todo. Aí a última cartada deles será: olha, descobrimos Deus. Deus é Lúcifer. Dessa maçonaria que cria todas as religiões, chegaram num acordo. Num acordo. Lúcifer é o Deus de todas as religiões. A última cartada. Aí o povo, como descreve Alberto Pike, desde 22 de janeiro de 1870, que ele preparou as 3 guerras mundiais, para... Quando eu descobri isso, por isso que eu queria tanto esse livro de Moral e Dog, conhecer mais sobre esse satanista, aí ele mostra que Lúcifer é Deus. Toda loja maçônica contém instruções religiosas, é uma religião e eles adoram Lúcifer. Então eu falei, olha gente, ninguém vai me processar porque eu estou falando mentira, está aqui com um livro. Foi um milagre de Deus que ninguém tinha esse livro aqui no Brasil, veio dos Estados Unidos e nós mostramos para todo mundo. E ele diz que a Terceira Guerra Mundial vai ser entre árabes e judeus, ou seja, entre maçonaria inglesa e francesa. Exatamente como Deus revelou a Daniel, em Daniel capítulo 2, que o barro e o ferro não combinam. O barro, terra, Israel, de onde está mais ligada a maçonaria inglesa, da direita. E o ferro, o Império Romano totalmente reconstruído aqui na União Europeia. Quem duvidava, pode ver lá, a Europa totalmente destruída. Porque logo após a Primeira Guerra Mundial, que foi em 1910 até 1915, por aí, e depois, em 1929, criaram o Estado do Vaticano. Um pontinho no mapa. Não tem significado, é um Estado. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, criaram o Estado de Israel. Um pontinho no mapa, não tem significado nenhum. Mas da primeira besta, o falso profeta emerge das muitas águas, das muitas religiões. Da União Europeia aí, do Império Romano reconstruído. E a segunda besta, o poder político e econômico, emerge da segunda besta da terra. Ela tem 2 chifres, parece com um cordeiro, mas é um bode e fala como dragão, Satanás, Apocalipse 13, 11. E a primeira besta, ela tem 7 cabeças, que são os 7 montes do Império Romano, e tem as 10 nações com as quais ela se prostitui. Por isso Deus chama a igreja prostituta. Olha as corrupções aí. O sistema religioso é dono desses bancos todos, principalmente o Vaticano, a instituição mais rica do mundo. Por amor ao dinheiro, farão de quê? Negócio. Farão de vós negócio. Então, isso tudo se cumprindo direitinho aqui, como nós vimos aqui, ó, aqueles que com ela cometem adultério vão passar pela grande tribulação. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, nós estamos encerrando aqui, vamos dizer, um capítulo, não sei se eu vou continuar ainda com esse título, ou se eu, porque tem outros títulos, tanta coisa boa que eu estou precisando falar, sobre aquela, recordar as pessoas, pedir que vocês deem uma olhada naquilo que eu escrevi, fiz aí há algum tempo, Guerra Civil Americana e Guerra Civil Brasileira. Como começou a Guerra Civil Americana, irmão? Um jovem de 18 anos, Jacó Schiffer, fez todo esse estrago nos Estados Unidos. Eu já contei isso várias vezes, está no livro que nós traduzimos aqui, Sinagoga de Satanás. O cara saiu da Alemanha, passou na Inglaterra, pegou dinheiro com Rothschild, com um desafio, cara. Uma criança, 18 anos, você vai comprar o maior banco
Central do mundo, Banco dos Estados Unidos. Ah, mas como você vai fazer isso? Aí deram as instruções a ele. Você vai pegar um montão de gente perversa, mau caráter, vai dar muito dinheiro para eles, vai levar eles para a sociedade secreta, vai fazer eles jurarem de morte, aqueles juramentos todos. E depois você vai pegar esses caras mau caráter, vão infiltrar em todo o serviço público para destruir o serviço público. Quando tiver todos infiltrados, vocês vão criar o ódio entre os americanos. Preto versus branco. Irmão, do nada. O que está acontecendo isso é reprise. Que eles querem criar um outro caos para fazer, vamos dizer, outra guerra civil americana, que é a Terceira Guerra Mundial. Isso não vai ser só nos Estados Unidos, vai ser no mundo inteiro. E o ser humano tão idiota, irmão, não tem memória, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento dessas pessoas. E essas pessoas agora estão se odiando e se matando lá. Por nada. Por nada. Olha quantos negros que eles mataram lá nos países árabes, evangélicos, nos países da África. Quantos cristãos negros mataram? A ONU nunca defendeu ninguém. Uma instituição totalmente comunista. Totalmente comunista. E o Conselho Mundial de Igreja está exatamente com ela lá. Por isso que a palavra de Deus, quando fala em Apocalipse 13 da primeira besta, ele diz que Satanás deu o seu trono para a primeira besta, que eles vão reconstruir lá em Israel esse trono, que é o maior sonho da maçonaria, segundo Alberto Mackey, não é o Alberto Pike não, Alberto Mackey, no seu dicionário maçônico Mackey, diz que se você retirar o sonho da maçonaria de reconstruir esse templo em Israel, você acaba com a maçonaria. Ela vive só em função disso. Então ela vai reconstruir esse templo lá, e o anticristo vai se assentar nesse templo querendo parecer Deus. Ele não é Deus, mas vai se assentar lá. Então todo esse formato está sendo criado. E do nada você vai ver as pessoas se matando. E os Estados Unidos estava dividido assim. Você pega o mapa da Guerra Civil Americana, você vai ver o sul dos Estados Unidos todo vermelho e o norte todo azul. Exatamente isso que você já sabe. O sul dos Estados Unidos, todo maçonaria da esquerda. Do Obama, lembra? Maçonaria da esquerda. E a direita, toda maçonaria inglesa. Na época, a maçonaria inglesa botaram a briga, elas que criaram a briga. A maçonaria da direita era a favor da escravidão e a esquerda era a favor da libertação. Mas todas as duas queriam era destruir os Estados Unidos para instalar a ordem dos Illuminatis em 1776, como está na base da pirâmide da nota de $1. Então você vê um ódio que eles criaram sem existir. Criaram a Guerra Civil Americana, os idiotas dos americanos, branco e preto, se matando, por causa da maçonaria inglesa e francesa, que queria fazer o caos para estabelecer a ordem deles. É isso que o povo tem que dizer, gente. Você não tem que ir para a rua, fazer quebra-quebra, defender direita e esquerda. Eu sempre digo, nós somos o corpo da Igreja de Cristo. Jesus Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo. Pronto, acabou. Não porque eu sou... Olha lá, eu vi já um vídeo, tem algum tempo aí, o Lula foi lá no Conselho Mundial de Igreja. Ele não foi lá no Papa? Assim que ele saiu do presídio, foi lá no Papa, tal, aquele negócio todo, e depois foi para o Conselho Mundial de Igreja, e está 100% ligado à ONU, que é uma entidade totalmente satânica, e que a carta da ONU é 100% o manifesto comunista, 100% o manifesto comunista, a carta da ONU. Está lá no meu site, você pode ver, sinceros.com ou sinceros.net, sinceros.com.br ou sinceros.net. Você vai ver lá, da ONU que tem lá, você vai ver. Eu fiz questão de fazer detalhadamente, colorido, item por item, para você ver o que é a Carta da ONU. Quando prepararam a Primeira Guerra Mundial, criaram em 1929 o Estado do Vaticano. Quando prepararam a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, 3 anos depois, 1948, criaram o Estado de Israel e logo em seguida criaram a ONU para controlar essas duas entidades, onde emergem as duas bestas de Satanás. Então você vê como está tudo claro? Agora eu pergunto, onde que você viu alguém falando e mostrando isso? Está aqui, ó.
Na Bíblia, que eu falo há 40 anos, quase 40 anos, vai completar em outubro agora. Apocalipse 13, de onde emerge a primeira besta e de onde emerge a segunda. Cara, e a segunda besta ela tem um número 666, que é o número de um homem, que é o número de Salomão. A única vez que você conta essa referência que era o imposto que Salomão cobrava das pessoas, inclusive do povo de Deus, Salomão cobrava 666 ciclos de ouro. Você pega as Bíblias mais novas agora, o que elas fizeram? E Salomão cobrava 23 toneladas, né? 23 mil quilos, né? Ou 23 toneladas de ouro anuais de imposto. Como a França cobra da África, há quanto tempo? Quanto que a Inglaterra cobrava lá dos países asiáticos, quantos anos e décadas escravizaram com o tráfico de droga, destruíram aqueles povos com as drogas, depois escravizaram. Como aqui no Brasil estão tentando nos escravizar, mas o Brasil é um país tão rico que o povo brasileiro ainda está continuando lutando para não ser escravo. Nosso petróleo foi 100% para os Estados Unidos. Os nossos minerais estão indo todo para outra maçonaria, que é francesa, para a China. O nosso petróleo para a maçonaria da direita, para os Estados Unidos. Tem que ir lá, ser purificado, vir aqui. Ele não pode sair aqui do mar, atravessar 50 quilômetros, ir para Caxias e refinar. E poderia sair a R$ 1 o litro de gasolina. Lá nos Estados Unidos sai menos de R$ 1 o litro de gasolina. Aqui nós pagamos 5, 6, 7, dependendo do tipo de gasolina, reais por um litro de gasolina produzido aqui na nossa cara, aqui no pré-sal. Então, irmão, isso é escravidão do mundo. Isso está tudo na Bíblia, eles vieram para matar, roubar e destruir. Então o cenário está todo montado aí. Então nós já falamos tanto isso, você pode ver a única pessoa que sempre falou de tudo isso, pega os nossos papéis, nós escrevemos, se tem alguma coisa que nós falamos que não é verdade e que não aconteceu. Porque nós trabalhamos aqui, 100%. E eu estudo, leio pra caramba, vejo tudo isso aqui, recebo as informações, filtro as falsas informações, irmão, que eles mandam tantas falsas informações para mim. Pessoas me ligam, falam tanta besteira, tantas falsas informações, entra aqui, sai aqui. Eu faço o que Deus manda, examinar tudo e reter o que é bom. Então, eu pego as coisas que são compatíveis com a palavra de Deus e eu aceito. O que não tiver compatível com a palavra de Deus, eu não aceito. Então, pronto, aqui não tem fake news. Nós trabalhamos extremamente com a verdade. Para quê? Usar mentira? Nós não precisamos disso. E se nós não temos medo da verdade, não vamos ter medo da mentira? Então, esse povo de fake news é o povo do diabo, o pai da mentira, o enganador. É isso, quando esses juízes fossem julgar, eles têm que conhecer a pessoa, quem que essas pessoas servem, quem é o Deus dessas pessoas. Não é? Então, esse é o fato que nós estamos presenciando. Isso já está a ponto agora. O Papa ia assinar com Israel, em 14 de maio, o tratado para eles construírem o Templo de Jerusalém lá. Por que ele não constrói esse templo igual o Bispo Macedo fez aqui em qualquer lugar do mundo? Não, porque ele tem que imitar a Deus. Satanás é um imitador de Deus, sempre foi, um imitador muito fraco. E ele quer construir esse templo lá em Jerusalém para o anticristo se assentar lá no trono dele, querendo parecer Deus. Apocalipse 13, de 1 a 10 diz, e a besta, o dragão, vai dar o seu trono, aquele trono do grau 33 da maçonaria, que o nosso vice-presidente sentou aqui na loja do Rio, que as pessoas veem, que ele é chamado Trono de Salomão, que é considerado o primeiro Illuminati. Lembra que eu mostrei isso aqui? Eu li muitos livros dessas porcarias. Lê os livros de Adam Westenhaupt. Tem uns 20 livros dele. Irmão, mas é tudo assim. Como chegar ao céu através do pecado sexual. Quanto mais pecado sexual, você chega ao céu. O título de um livro dele é isso. Um dos livros. Eu mostrei aqui para os irmãos o resumo dos 20 livros. E ele glorifica Salomão. O Adam Westenhaupt acho que é considerado o 8º Illuminati, depois vieram outros, a lista dos 10. E Salomão é o primeiro. Falei, pois é, todo mundo pesquisando Illuminati, que não sei o que, não sabia nada, o jogo de carta Illuminati aqui, há 3.000 anos aqui dentro.
O doutor Pedrosa vai e descobre e mostra para as pessoas. Ah, mas Salomão, sábio Salomão. Aí doutor Pedrosa mostra o que está aqui na Bíblia. Salomão, o maior idiota do mundo. O cara tinha 700 mulheres, 300 concubinas e fora as ninfetas, as princesas que ele usava. Aí você pensa, mas quantos filhos teve Salomão? Olha como o diabo cega as pessoas no mundo inteiro, irmão. Uma pessoa, o óbvio, você vai dizer, pô, um cara teve 1000 mulheres, primeira pergunta, você vai, mas quantos filhos ele teve? Ninguém perguntou isso. Aí o doutor Pedrosa perguntou, mas quantos filhos teve Salomão? Ninguém sabia. Aí eu fui pesquisar e encontrei 4 filhos, porque ele usava essas mulheres como usam hoje, como prostitutas, para pegar os homens e ganhar prosperidade e levar esses homens para o inferno. Isso é obra dos Illuminati, por isso ele aprova toda pedofilia, corrupção, prostituição, incesto, todos esses tipos de pecados sexuais eles aprovam todos, gente. E a ONU está lá assim. E o Lula foi lá e conversou com o Conselho Mundial de Igrejas. Gente, que eu falo há quantos anos? Quando eu mostrei já tem uns 10, 15 anos. Olha, existiam quase 1000 religiões na época, ligadas ao Conselho Mundial de Igrejas, 100% ligadas à ONU, e foram lá e receberam Lula, abraçaram e não sei o quê, igual o Papa recebeu. É uma ordem só, uma religião só, é uma prostituta só. Não existe duas prostitutas, é uma só. E existe uma noiva de Cristo, não existe duas. Impossível que há 2000 anos as pessoas não vissem isso. Hoje nós estamos vendo, estão vivendo. Isso é profecia cumprida. Profecia cumprida. Aí eu pergunto, de que lado você está? De lado da palavra de Deus ou da palavra dos homens? E a palavra lá em Apocalipse diz que todos vão adorar a besta. Vai ser uma coisa tão convincente, que você olha assim, meu Deus, isso tudo é uma blasfêmia, é tudo aqui do diabo que Deus mostrou. Os homens estão aceitando isso com maior naturalidade. Pedofilia, homossexualismo, corrupção. Difícil é para a gente, como cristão, viver no mundo de hoje. Você sem praticar essas coisas todas, você não é aceito. Eles querem um advogado, mas um advogado que roube para a empresa deles. Eles querem um médico que trabalhe, mas que roube lá no hospital deles. Eu não falei aqui ontem que eu recusei ser diretor dos maiores hospitais aqui do Rio de Janeiro, antes das eleições para governador? Porque se você coloca lá, se coloca lá para roubar. Para roubar. Quais são as 5 metas dos Illuminati que eu sempre falei? Paganizar o cristianismo, destruir a família, aumentar os impostos para ninguém ficar com dinheiro nenhum, tudo na mão deles, destruir os serviços públicos, escolas públicas, hospitais públicos, avenidas públicas, universidades, tudo, destruir tudo que é público, a polícia pública, e depois pegar isso para eles. E quinto, manter a mente das pessoas ocupada com coisas imbecis, drogas, futebol, novela, homossexualismo, prostituição, Hollywood, Disney, isso tudo é ficção. Olha esses filmes, o Walking Dead, aqueles mortos todos cheios de ossos, o filme Múmia, hoje eu parei para ver um pouquinho, falei, vou ver, meu Deus, aquele montão de esqueleto andando, só morte. Jesus é vida, gente. As pessoas perdem tempo, pagam dinheiro para registrar esses canais para ver essas coisas, abominações. Então nós queremos dizer que o fim chegou, o fim de uma civilização. E agora não adianta você fazer mais nada. É Jesus Cristo que vai fazer. Ele que vai vir pisar o lagar, vai tirar a igreja dele, vai botar lá no aposento por um período, e depois ele desce, ele sai do seu aposento, vem aqui, faz a sua justiça e desce com a sua igreja. E aí começa o milênio, os 1000 anos. E a Terra volta a ser... Eu não gosto de fazer comparação, mas tipo o Jardim do Éden. Imagina você viver num local que não tenha o falso profeta. Você vê isso, tem dia e noite, rádio, televisão, em todo lugar. Falso profeta, que é de Satanás. Os políticos do sistema político econômico, que você vê todos aí, esses judiciários, esses políticos, Senado, tudo aqui envolvido com luciferianismo. E Satanás preso por 1000 anos.
Como é que vai ser isso? Vai ser quase que um céu, né? Mas nós vamos estar aqui na terra e Jesus volta, pisa no Monte das Oliveiras para reinar com a igreja. E as pessoas aí do sistema religioso da igreja prostituta já estão dizendo, por isso que eu estou falando esse milênio, que o milênio é no céu, não vai ter aqui na terra. Meu irmão, então por que Jesus morreu? Sabe, nós vamos viver aqui na terra só no sofrimento, na luta, perdendo, apanhando 24 horas aqui por dia, seguindo o risco que Jesus mandou e ele não vai cumprir as palavras dele? Pelo amor de Deus, gente. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Ele sabe que nós somos humanos. Quanto que é difícil trilhar nesse caminho estreito. E ele, cumprindo tudo o que ele falou, as profecias nós temos acompanhado. Então isso é só um alerta para você. Você não vai poder fazer mais nada, a não ser você dizer: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu creio na tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que ninguém pode falar com o Pai, porque o Senhor foi o único que rasgou o véu do templo, acabou com todo o sistema religioso, com todo aquele sacrifício, um só sacrifício, você fala direto com o Pai, e é de graça, e onde estiverem reunidas 2 ou 3 ou mais pessoas, e no céu, como que vai ser lá? No céu não existe templo. Não existe templo, porque o próprio templo é o Cordeiro, o Pai Todo-Poderoso. Então você vai chegar lá no céu, mas cadê a minha religião? Jesus fala: estão todos lá com os bodes, lá no inferno. No céu não existe templo, não existe religião. Existe a noiva de Cristo. E ele vai estar preparado lá para cear, assim que a igreja chegar, a noiva chegar, para cear com ele. Primeiro ato que faremos com o Pai ali. Cear com ele. Então, este é a trajetória da igreja. E graças a Deus nós estamos chegando ao fim desse sofrimento. A gente vê tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, tanta maldade na vida das pessoas, e você entende que Jesus disse que nesses últimos tempos não existiria um justo sequer. Ele ia abreviar o tempo, meu irmão, porque nem você escaparia. Nem você escaparia. Então ele vai abreviar o tempo, nem eu escaparia. De tamanha destruição. E ele sabe disso, e nós temos certeza disso. Então, o convite, aquilo que Jesus já deixou há 2.600 anos, quando ele veio aqui há 2.000 anos, né, esse evangelho que eu falei aqui em 5 minutos aqui, um só Senhor, um só sacrifício, é de graça receber, de graça dar. Deus não habita em templo feito por mão de homens, ele é o nosso templo, e nós somos o templo de Deus, o Espírito Santo habita em nós, no céu não existe templo. E onde você prega? Onde tiver 2 ou 3 ou mais que receberem esse evangelho. E quem não receber, Deus diz que quem convence a pessoa do pecado, do erro e do Espírito Santo, que o príncipe desse mundo já foi julgado e condenado, é o Espírito Santo. Isso não é trabalho seu, o Espírito Santo faz isso. E se essas pessoas não receberem esse evangelho, você sacode o pé, a poeira, o pó lá daquele local onde você foi, as pessoas não aceitaram o seu evangelho, você sacode o pó. Não volta lá, não pisa mais lá não. Que no dia do juízo agora, na tribulação que ele vem julgar, ele terá menos rigor com as prostitutas, os homossexuais, os ladrões e assassinos e os violentos de Sodoma e Gomorra, do que estes que agora viram a vinda de Cristo, 2.000 anos que Deus deu de arrependimento, e eles não aceitaram. Então Deus vai ter menos rigor com esse povo de Sodoma e Gomorra, porque já foram no tempo ainda que Jesus ainda não tinha vindo à terra. E esse povo agora, então, o páreo vai ser duro. Não vai ter essa moleza. Não, ó Jesus, porque eu não sabia, Jesus, eu acendi vela lá, eu fui lá no templo, eu dei o dízimo lá. Meu irmão, isso não porque eu dei uma cesta básica ali para o fulano, isso não salva. As boas obras são boas, mas elas não salvam. E o povo aí que serve o diabo rouba do povo o ano inteiro, em todos os hospitais públicos, escola pública, polícia pública, universidade pública, no trânsito, roubando as nossas rodovias, entregando para os chineses aí para a gente pagar pedágio, né, para eles. Então, roubam de todos os meios. Aí no final, chega aquela com o Papai Noel, aquele fantoche do inferno, toma aqui uma cesta básica.
o pai da mentira, o enganador, né? Então essas pessoas não enganam a nós e não vão enganar a Deus. Então cumprimos aqui exatamente 1 hora de programa e quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui com os irmãos e deixar aquele convite maravilhoso de Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Não tem como nós fazermos mais nada, irmão. Não tem como enfrentar isso. Só com o Evangelho, com amor, e pregando isso, que é o único meio das pessoas saírem fora dessa situação terrível que estamos caminhando. Não é? E peço que Deus abençoe essa nação, abençoe a sua vida, para que este povo venha mesmo na última hora, ver tantos fatos, tanta verdade explícita aí, como acabei de falar agora, irmão. É só conferir o que eu acabei de falar que está aqui, ó. Tudo isso que eu falei aqui em 1 hora. Está tudo aqui. Só conferir e ver se tem alguma mentira. Que Deus abençoe o nosso presidente, o presidente da Câmara, dos deputados, do Senado, para que eles encontrem a verdade, para que a gente possa ter um pouco de justiça nessa terra ainda, um pouco de amor, porque para entrar lá dentro, todos têm que pertencer à maçonaria. Todos têm que pertencer a Lúcifer, os 3 pontinhos, poder judiciário, poder executivo, poder judiciário e o executivo, os 3 poderes lá na Câmara, da Câmara de Senado, deputados e da Justiça. 3 pontinhos. Isso só entra nessas entidades se você aceitar Lúcifer como Deus. É muito difícil, irmão, sair justiça. Nós estamos vivendo a operação do erro, o mistério da injustiça que opera no nosso meio. Estamos vivendo o período da iniquidade. Tudo que é pecado é legalizado e quem não peca não é aceito, é discriminado. Há o período da apostasia, afastamento de Deus. Período muito sério. Se você é servo de Deus, continue pregando e vivendo o Evangelho. Mas não recue, irmão. Deus não se agrada do que recua. E muito perigoso, que a palavra de Deus diz que todos vão adorar a besta. Todos vão adorar a besta. E você não desacredita da palavra de Deus. Não, mas eu sou crente, eu estou lá na minha religião, eu estou não sei o quê. Não desacredite, não brinque. Não brinque. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus o programa transcorreu sem queda nenhuma. Agradecemos a Deus as orações dos irmãos. Que continue assim, para a honra e glória de Deus. E que Deus abençoe o YouTube, porque nós estamos aqui nesse canal há mais de 10 anos, irmão, pregando este Evangelho, sem nunca ter pedido 1 centavo de ninguém, sem nunca ter vendido um livro, um CD, um DVD, para nunca o Satanás poder julgar a gente e dizer, esse cara faz isso com dinheiro. É um trabalho muito difícil, irmão. A tentação é muito grande, as pessoas querem oferecer dinheiro para mim. Eu digo, pega o seu dinheiro, faça a sua obra, como Jesus disse. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho à sua criatura. Se eu precisar de um prato de comida, eu vou pedir aos irmãos. Se eu precisar de uma roupa, eu vou pedir aos irmãos. Não é? Se eu precisar de pagar o meu aluguel, eu vou pedir aos irmãos. Né? Mas nada para vender o Evangelho, porque ele é tão precioso, eu sei que ele não tem valor, ninguém pode pagar, porque a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Muito obrigado por tudo, irmão. Tenhamos uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Boa noite.